Escola Bíblica, lição 11. As epístolas instruem e formam os cristãos. O texto áureo: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. A verdade prática: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. O texto se dá em 1 Coríntios 1, de 1 a 3, 1 Pedro 1, de 1 a 2, 2 João 1, de 1 a 3. 1 Coríntios 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, da Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Olha aqui o calvinismo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 2 João 1. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também a todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escritas por Paulo são denominadas paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais. Nesta lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria e destacamos alguns de seus aspectos doutrinários. As instruções salvíficas. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Aos Romanos destaca-se que o justo viverá pela fé. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Desta forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Em 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. As instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo aos Efésios. O tema é Cristo como cabeça, a igreja o seu corpo. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo, redimida em Cristo para a glória de Cristo. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Ele é o segredo da verdadeira alegria e do modelo de vida para o salvo. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Nessas duas partes aqui, podemos ver nas instruções salvíficas, o justo viverá pela fé. Fé, adoração em espírito e em verdade, né? Não é só fé de professar, dizer que acredita, mas viver como se não acreditasse, né? Somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado, sim, mas é uma fé verdadeira em espírito e no coração. O Cristo crucificado é ele pagando os nossos pecados, né? Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia. A ressurreição é o vencer o mundo, vencer a morte e tudo que existe no mundo. E o ministério da reconciliação, porque através disso Jesus Cristo nos reconcilia com Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, pois, por Jesus Cristo mediante a fé, né, no seu sacrifício que justifica o pecado, em que Cristo levou nossos pecados e nos reconciliou com Deus, né? Basicamente isso. E Cristo é a suficiência para todo cristão, tá tudo nele. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados.
sendo necessário, para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que, após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. As duas epístolas alertam para a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. Essa preparação é Deus que nos aperfeiçoa, né? Conforme o tempo vai passando e nós vamos sendo provados, Ele vai nos aperfeiçoando. As epístolas particulares abrangem as instruções de natureza prática. Dentre outros temas, em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos e, para tanto, é exortado a falar o que convém a sã doutrina. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, como um irmão amado. Essa parte é muito complicada, as pessoas às vezes ficam tão empenhadas em apontar os pecados. Ah, mas fulano fez isso, fez aquilo. Cara, todo mundo pecou, todo mundo tá no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo barco. Então, temos que, quando a pessoa realmente está arrependida, a gente tem que abraçar ela, né? O hospital é pro doente, a igreja é para aquele que está arrependido e que quer mudar o seu caráter, né? E as suas atitudes. Nas epístolas de Pedro, 1 Pedro aborda o sofrimento do cristão. Ela ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Imaculada é complicado porque a gente vai sendo aperfeiçoado, não quer dizer que a gente para de pecar, a gente continua pecando, tendo os nossos erros, mas a diferença é que somos ovelhas. A ovelha, quando se suja, ela busca se limpar. A gente não é mais porco, que vive na sujeira e gosta de viver ali, né? As epístolas de João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus e as demais heresias gnósticas. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros, vencer o mundo por meio da fé, vencer o mundo por meio da fé, por meio da fé, não por doutrinas de homens. Tu vai vencer o mundo por meio da fé, da verdadeira prática da fé e do amor, amando a Cristo, né? Aprendendo a amar-se a si mesmo para poder amar o seu irmão, amando a Cristo sobre todas as coisas e tendo a fé como caminho. Vencer o mundo pela fé, por meio da fé e não por meio de doutrinas de homens. Ah, mas tu tem que parar de tomar vinho, a mulher tem que parar de cortar o cabelo, a mulher não pode usar maquiagem, tem que usar saia, o homem tem que usar terno, tem que usar sapato. Não é isso que salva. Não é isso que salva. Porque não é o não se vestir-se bem que vai me salvar. Não é o vestir-se bem que vai me salvar. Não é isso que me salva. O que me salva é a fé em Cristo. É a fé, a verdadeira fé e o verdadeiro amor. É no coração. Por isso que Jesus Cristo aprofundou a lei, indo até o âmago, no coração do ser humano. E tirando isso, essa obra farisaica, porque os fariseus faziam isso, os fariseus usavam as batinas pretas e tudo mais, andavam todo opulente, né, com aquela pompa toda na cidade, todo mundo via bem, homem de Deus, homem de Deus, são reconhecidos como homens de Deus, mas o coração, é com o coração que Deus se preocupava, né, é aquilo ali que Jesus Cristo quis atingir e mudar, o nascer de novo é mudar o coração, né? Tirar o coração de pedra e dar um coração de carne com amor e com verdade, né? Em 2 João, as heresias do docentismo e do gnosticismo são novamente refutadas. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. Em 3 João destaca-se a fidelidade de Gaio e de Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes.
Por fim, João adverte ao cristão: não sigas o mal, mas o bem. Nas gerais, aos hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele é sumo sacerdote que, por seu próprio sangue, executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Porque a fé é dom de Deus, né? Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta. Acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé, isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Assim, o crente é instruído a orar e preservar a esperança na vida eterna. Quanto a isso aqui, ser praticante da palavra e não somente ouvinte é a caridade, é ajudar os irmãos, é amar os irmãos. Essas obras, no caso, elas não são, volto no que eu acabei de falar, vestir-se assim, vestir-se assado, bebe vinho, não bebe vinho, pode, não pode. Não é isso, gente. João Batista não bebia vinho. Jesus Cristo bebia. E os fariseus fizeram isso. Ah, não, João Batista é um herege, ele não bebe do vinho. Ah, mas aí o Cristo bebe. Ah, esse daí é um beberrão, o Jesus Cristo também não. Entende que a pessoa, quando ela quer reclamar, ela vai achar o que reclamar? Quando ela quer achar um defeito, ela vai achar um defeito, porque todos temos. Então, ao invés de procurar defeitos nas pessoas para mudar, busca saber a comunhão que a pessoa tem com Deus. Se a pessoa realmente ama Deus, se a pessoa realmente age como um cristão. É isso que importa. E não esses comportamentos que não servem de nada, que são besteira. Óbvio, matar, roubar, mentir. Aí a gente já entra em outros assuntos, mas eu tô dizendo comportamentos que não vão te trazer salvação, que não são mudança de caráter. Uma pessoa que bebe vinho, ela pode ser tão boa quanto uma pessoa que não bebe. Um vegetariano pode ser tão bom quanto o carnívoro. Então não tem, a graça não vem com os alimentos kosher ou não, o que pode ou o que não pode. O que pode comer e o que não pode. Tu não vai ter mais graça porque tu come tal alimento. Não, não existe isso. Esse comportamento é doutrina de homem. Não tem nada a ver. A mulher vai ser mais santificada porque ela deixa o cabelo crescer. Tem nada a ver. Corta o cabelo. Então a mulher que tem câncer, que teve um câncer, que tem que raspar a cabeça, ela não vai ter graça com Deus. Não tem, não tem cabimento. A Bíblia não diz isso. Tá? Foco na Bíblia, na palavra. Não diz isso. Se não diz, não é da Bíblia. Se não é da Bíblia, não preciso obedecer, não preciso ouvir isso que é dito, né? A doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. É o que eu acabei de falar. As obras humanas não podem salvar. Nós cremos na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé, no novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. Acabou de dizer o que eu acabei de falar. A doutrina da santificação. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. Nossa declaração de fé ensina que, já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão, durante a vida. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito, purificar-se tanto da carne como do Espírito, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Essa purificação da carne é evitar os pecados, luxúria, gula, aquela coisa que a gente já conhece, né? Em nada a ver tem com esses comportamentos, com essas pequenas doutrinas de homens. Realmente a gente vai se santificando em carne e no espírito com amor, em verdade, né? Com caridade. A doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Quer dizer que, ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden, pelo primeiro Adão, será restaurada. Trata-se de uma promessa na futura transformação de nosso corpo mortal em corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda do Senhor somente depois da nossa morte, né? Depois que Jesus Cristo vir. Aí quem estiver vivo vai arrebatado e quem morreu vai ser ressuscitado para ter o corpo glorioso e passar pelo julgamento, né? E depois ter o corpo glorioso. Conclusão.
As epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus a formar o caráter do crente, salvo em Jesus, e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. E muitas igrejas têm que ser preparadas principalmente nesse assunto de mudança de caráter e não de ficar criando dogmas e novos dogmas e novos dogmas e não pode isso, não pode aquilo, porque isso joga peso sobre os irmãos, coloca, aumenta o jugo, e Cristo nos ensina que nós temos que aliviar o peso das pessoas, aconselhar, conversar, dar amor aos irmãos e não jogar mais peso. Era isso que os fariseus faziam, né? E Cristo foi contra isso, ele lutou muito contra isso. Não colocar peso nos irmãos, aliviar, ajudar eles a ter um caráter transformado, a mudar, a ser uma nova pessoa, uma boa pessoa, a viver no bem, com uma natureza de verdade, em espírito de verdade, abarcada em Cristo, né? Que Cristo nos amava, Cristo, ele não lançava fora ninguém, e ele não, quando as pessoas chegavam, ele não ficava jogando mais peso, mais peso, mais peso, mais peso para fazer a pessoa se sentir mal, cair numa depressão, se sentir um inútil, um verme, um insolente, um degenerado. Ele falou, vocês são todos degenerados, vocês têm que se arrepender. Ele falou, não, vocês têm que se arrepender, vocês são degenerados. Mas calma, eu venci o mundo. Eu sei que tem aflições, eu sei que tem coisas ruins, eu sei que vocês estão tão sujos, mas vem aqui, vamos se lavar, entendeu? Humildade, por isso ele lavou os pés dos apóstolos, porque ele mostrou humildade. Sigam o exemplo dele, sejam humildes, ajudem os irmãos a se lavar no sangue do Cordeiro, entende? Para poder purificar dos pecados e não ficar apontando, tu tá errado, tu não pode fazer bosta nenhuma porque tu tem isso, tu tem aquilo outro. Ei, tu não tem. Ninguém tem erro aqui. Ninguém tem erro, ninguém tá errado. Tá todo mundo, só eu que bebo. Só eu que bebo, só eu que tô errado. Só eu. Tô sozinho nessa. Então Deus que, pô, preciso mais ainda de Deus, né? Porque se só eu tô errado, tá todo mundo certo, quão mais eu preciso de Deus, né? É isso. Mas não joguem peso nas pessoas. E procurem tentar ver o coração e as atitudes das pessoas. Porque as pessoas que mais sofrem são as pessoas que são mais gentis, mais dóceis, que têm o melhor sorriso e que estão dispostas a ser gentis com os outros e a tentar ajudar os outros. Porque quem realmente sofreu de verdade e foi quebrantado de verdade, foi retirado o seu orgulho pelas mãos de Deus, essas pessoas, sim, elas estão dispostas a ajudar as outras a não sentir tanto sofrimento, a diminuir o sofrimento dos outros, porque elas sabem quão forte é a dor. Quem gostou, dá um curtir. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe.